Olá, amigos e amigas amantes do esporte, tudo tranquilo? Fala comigo, Wagner Lemos na área, e aqui você já sabe, se derrubar é penalidade máxima e com direito à cavadinha. Olha, Juventude mantém a escrita e não perde para o Flamengo lá no Alfredo Jaconi há mais de 23 anos. Vasco ganha bem em São Januário e já começa lá a pensar no G4. Flu, com jogador a menos, consegue um empate glorioso lá dos guerreiros contra o Corinthians em São Januário. Essas e outras informações e bate-papo aqui no meu, no seu, no nosso canal. Antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever nesse botãozinho vermelho. Você que visita aqui a gente, dá uma olhada, deixa ali a sua inscrição, também aquele like maneiro para ajudar a gente a crescer e muito o nosso canal. Veja esse vídeo até o final para aí que o YouTube nos recomende a todos nas visualizações aí no YouTube. Olha, o Flamengo continua sem vencer lá no Alfredo Jaconi, mais de 23 anos sem ganhar do Juventude lá naquele estádio. Derrota lá na piscina, né, do Alfredo Jaconi por 1-0. O Mateuzinho deu mole ali naquela recuada rasteirinha, né? A água parou e o atacante do Juventude meteu um balaço no cantinho lá do Diego Alves. Derrota de 1-0. O Rogério Ceni, que já também não é tão adorado pela torcida do Flamengo, começa a ser contestado novamente. Mas antes de tudo, vamos falar do Vasco, né? O Vasco em São Januário ganhou o Brusque, né? O Brusque tá bem ali na tabela, ganhou de 2-1. O Cano marcou um belo gol. O Cano é um artilheiro nato, né? E fez aquela comemoração lá que foi bem, mas muito bem recebida pela torcida do Vasco e por todos os demais torcedores em São Januário. Jogo muito tarde do Vasco, né? Mas enfim, o importante ali foi a vitória, os 3 pontos, que segunda divisão é somar pontos, né? O Vasco começando a entender como se joga esta competição e com essa vitória chegou a 10 pontos, se aproximou e muito bem ali do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Outro time carioca que não está tão bem é o Botafogo, na derrota por Sampaio Correia fora de casa por 2-0, aquela polêmica novamente com a arbitragem. Acho que o Botafogo deve colocar a cabeça no lugar e pensar mais em como somar pontos e tirar ali o árbitro, né? Deixar o árbitro de lado, né? Jogar mais bola e esquecer o árbitro, voltar àquele futebol que estava no início do Campeonato Brasileiro da Série B. O próximo jogo do Botafogo é em casa contra o Vitória, é um jogo importante. O Botafogo não pode nem pensar em empatar esse jogo para continuar aí somando pontos e não deixar fugir lá o G4, mas o Vitória vem de derrota para o Londrina em casa, vai tentar lá colocar um pouco de caldo, de água nesse caldo aí do Botafogo. Vai ser um bom jogo, o Botafogo vai entrar pressionado aí contra o Vitória. Já o Flu, um empate lá heróico contra o Corinthians, um jogador a menos, gol do Casares baixinho de cabeça. O Corinthians não soube jogar com um jogador a mais, mesmo com um jogador a mais não conseguiu dominar as ações. O Fluminense dominou todas as ações, parecia que era o Flu que estava com um jogador a mais em campo, né? O Corinthians realmente é um time limitado, vai pegar o São Paulo, que também está muito mal na tabela do campeonato, ainda não venceu, tem 4 pontos em 7 jogos, 3 derrotas. O Crespo já começa ali a ter um pouco de dor de cabeça após a conquista do Campeonato Paulista, né, em cima do Palmeiras, jogando muito bem. O São Paulo jogou bem o Campeonato Paulista, mas no Campeonato Brasileiro, até o momento, nas primeiras 7 rodadas, não está bem e o São Paulo não está se encontrando dentro de campo e segue lá na zona de rebaixamento, né? Então, o próximo jogo do Fluminense é contra o Atlético Paranaense, não é fora de casa. O Atlético vem bem, então vai ser um teste pesado aí pro Fluminense. E o Vasco, o próximo jogo do Vasco é contra o Goiás. Voltando a falar de Flamengo, né, que perdeu ontem no Alfredo Jaconi por 1-0 para o Juventude.
São 11 jogos aí nesses quase 24 anos, 6 derrotas, 5 empates, 19 gols sofridos e 12 favoráveis. O Flamengo está com uma média de menos 6 gols lá contra o Juventude. O próximo jogo do Flamengo é contra o Cuiabá, fora de casa, né? E a última vitória do Flamengo lá no Alfredo Jaconi foi em 1997, um gol contra do Rodrigo lá, jogando pelo Juventude. E a lei do ex, né, falou novamente lá do Flamengo, né? O goleiro Marcelo do Juventude era da base do Flamengo lá em 2010, né? E olha, uma proposta aí para o Vitinho, né? Uma proposta lá do Al Strittak para o Vitinho. O Flamengo não quis negociar, cerca de 3 milhões de dólares ou 15 milhões de reais. O Flamengo deu aí no Vitinho aproximadamente 42 milhões de reais, não ia vender por 15, não é? Apesar do Vitinho ser tão contestado aí pela torcida do Flamengo, o Flamengo não quis fazer negócios. Acho que se subir um pouquinho, chega lá na casa dos 30, 40 milhões, acho que o Flamengo até pensa em vendê-lo, né? Também tem lá o Everton Ribeiro, que provavelmente deve chegar a uma proposta lá para o Everton Ribeiro, do Al Nassr, dos árabes, né? Assim como do Rodrigo Caio, que tá aí. Pode ser que apareça uma proposta aí para ele jogar na Europa. E outro que pode ser aí também, está sendo bem visto lá, é o Michael, do Al-In, né? Da Arábia Saudita também. Lá estão de olho no Michael, segundo o Bola VIP. Seriam 4 desfalques. Já pensou? Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Michael e Vitinho. O Flamengo precisaria mais o Gerson, que saiu recentemente. Seriam 5 jogadores do elenco do Flamengo. Mas eu creio que essas propostas estão muito baixas, né? O Flamengo não vai querer negociar esses atletas por essas propostas que estão na mesa, mesmo alguns deles, como Vitinho, Michael e o próprio Everton Ribeiro, estão sendo aí um pouco contestados pelo seu atual futebol, mas acho que o Flamengo não vai negociá-los, até porque não contratou ninguém para repor. Destaque também a volta do Thiago Maia, que assumiu a camisa 8 aí do Coringa Gerson, que já está no Olympique de Marseille. Então o Thiago Maia ainda tem que pegar ritmo de jogo, voltou de uma cirurgia muito séria. Vamos ver aí, conforme ele vai entrando nas partidas do Flamengo, ele possa voltar àquele futebol que ele tinha antes de se contundir. Não é isso, meu amigo? E olha, vai ser uma semana aí complicada para o Rogério Ceni. Esse jogo contra o Cuiabá, se o Flamengo não mostrar uma reação, acredito que o Rogério vá balançar na cadeira. Ele já é contestado pela torcida, imagina em caso de revés. Meus amigos, é isso aí. Não se esqueça aqui de se inscrever nesse botãozinho escrito inscreva-se, deixar aquele like maneiro. Tenha um bom dia, uma boa semana para todos nós e fé que vai dar tudo certo. Um abraço, tchau!